Imagina só, 1922, 3 noites de puro caos em São Paulo que mudaram para sempre a cultura do Brasil. Pois é, vamos mergulhar na história desse escândalo que, no fim das contas, reinventou uma nação. E olha, para a gente já entrar no clima, vale a pena ouvir o que um dos próprios organizadores disse, o artista Di Cavalcanti. A meta era clara. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Ou seja, a ideia nunca foi agradar, né? O objetivo era chocar, era provocar mesmo. E essa provocação toda já começava, olha só, pelo visual. Esse aí é o cartaz oficial da semana feito pelo Di Cavalcanti em pessoa. Dá uma olhada nessas linhas, na forma. É uma quebra total com aquela estética mais delicada, mais formal da época. A revolução já estava gritando daqui, né? Então, vamos lá. Primeira parte, a gente precisa entender por que essa ruptura era tão, mas tão necessária. É sobre a necessidade de romper. Pensa assim, para entender essa explosão, a gente tem que entender a pressão que estava se acumulando. Em 1922, o Brasil estava comemorando 100 anos de independência política, certo? Só que na arte, a gente ainda era uma colônia. A arte oficial, aquela que era valorizada, seguia à risca os padrões europeus. Tudo muito rígido, muito acadêmico e bem longe da nossa realidade. E esse inimigo, digamos assim, tinha nome: parnasianismo. Principalmente na literatura, era aquela poesia de forma perfeita, cheia de palavra difícil, falando de coisas que não tinham nada a ver com o dia a dia. Era uma arte feita para salão, sabe? Que ignorava o jeito que o povo falava, as cores, a vida do Brasil. Foi contra isso que os modernistas se levantaram. Então, o campo de batalha ficou muito claro. De um lado, a arte acadêmica, formal, tradicional, com os olhos lá na Europa. Do outro, a arte moderna, querendo liberdade, experimentação e, o mais importante, uma identidade que fosse a cara do Brasil. Era o velho contra o novo, sem meio termo. Ok, com o cenário todo montado, vamos ver como essa panela de pressão finalmente explodiu. Parte 2. O estopim da Revolução. É que a Semana de 22 não surgiu do nada, né? Foi o ponto final de uma década de agitação. Pensa bem, lá em 1912, o Oswald de Andrade já volta da Europa cheio de ideias futuristas. Em 1920, uma escultura moderna do Victor Brecheret é rejeitada. A coisa toda estava fervendo. Mas o momento que realmente acendeu o pavio, estopim de tudo, foi a exposição da pintora Anita Malfatti, em 1917. Ela simplesmente jogou na cara da elite de São Paulo as cores berrantes e as formas distorcidas do expressionismo. Foi o primeiro grande tapa na cara do gosto da época. E a reação, foi violenta. O escritor Monteiro Lobato, ele mesmo, escreveu uma crítica que destruiu a exposição, dizendo que aquilo era coisa de paranoia e com a mistificação. Mas o curioso é que esse ataque tão forte teve o efeito contrário. Ele uniu os jovens artistas. Eles viram que ou lutavam juntos ou seriam esmagados. E essa luta em grupo, bom, ela culminou no evento de que a gente está falando. O que nos leva direto para a parte 3, as famosas 3 noites de escândalo. E o palco escolhido para essa rebelião não podia ser mais simbólico. O Teatro Municipal de São Paulo era o templo da cultura da elite, o lugar que eles queriam justamente chacoalhar. Foi tipo levar a revolução para dentro do Palácio do Rei. A coisa toda rolou em 3 dias. Dia 13 de fevereiro, a abertura, com uma palestra meio confusa e as obras de arte já causando um espanto geral. Dia 15, o segundo dia. Esse foi o auge da confusão, o pico do caos. E o dia 17, a noite final, já com menos gente, mas que ainda guardava seu próprio drama. Agora, o momento que fez o teatro vir abaixo foi a leitura de um poema do Manuel Bandeira, chamado Os Sapos. Era uma gozação, uma sátira direta aos poetas parnasianos. A comparação era simples. Os versos deles, tão perfeitos e repetitivos, pareciam o cochar de sapos num brejo. O público entendeu o recado na hora. E a resposta foi fúria pura. E quando a gente fala em fúria, não é exagero. A reação da plateia foi selvagem. Os relatos falam de vaias, de assobios e até de gente miando e latindo no meio do teatro para atrapalhar. Essa charge da época mostra bem o desprezo, né? Como se eles fossem só um bando de malucos sem talento nenhum. E para fechar com chave de ouro esse clima de confusão, tem uma história ótima, o incidente Villa-Lobos. Na última noite, o grande compositor Heitor Villa-Lobos sobe no palco.
elegantíssimo, de casaca, só que com um sapato social num pé e um chinelo no outro. O público, claro, já achou que era mais uma provocação e caiu na vaia. A verdade, o coitado só estava com um calo inflamado no pé. Simples assim. Mas e aí, depois dessa tempestade toda, de tanta vaia, de tanta polêmica, o que sobrou disso tudo? É o que a gente vai ver agora na parte 4, o legado inabalável. Olha, a reação logo depois do evento foi péssima. A crítica nos jornais chamou os artistas de lunáticos, de doentes mentais. Se a gente fosse medir pelo sucesso da época, a semana teria sido um fracasso total, um fiasco. Só que os modernistas sabiam muito bem o que estavam fazendo. Tem uma frase do Mário de Andrade que resume tudo perfeitamente. Ele disse: "Não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos." A ideia principal era essa: destruir primeiro, quebrar as formas antigas para abrir espaço para o novo nascer. E o que nasceu dessa destruição toda? Muita coisa. A semente plantada na semana de 22 germinou muito rápido. Logo depois veio a revista Claxon e uma onda de movimentos e manifestos que foram definindo a cara da arte brasileira, como o Movimento Pau Brasil e, claro, o importantíssimo movimento antropofágico. O impacto daquela semana de escândalos é simplesmente gigante. As ondas que começaram em 1922 foram se espalhando e acabaram influenciando movimentos culturais que todo mundo conhece. Da elegância da bossa nova, lá nos anos 50, até a loucura revolucionária do tropicalismo nos anos 60. Tá tudo conectado. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. A Semana de Arte Moderna foi um choque, um escândalo necessário para acordar a cultura de um país. A questão é, qual escândalo artístico seria necessário nos dias de hoje?